Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo na grande reorganização estratégica de um dos maiores fundos imobiliários de shoppings do Brasil, o XP Malls, o XP-ML11. Vamos desvendar o que eles fizeram, por que fizeram e o que isso pode significar para o futuro do fundo. Para começar a conversa, é fundamental ter uma noção do tamanho do XPML11. Ele não é só mais um fundo no mercado, não. Estamos falando de um verdadeiro gigante do setor de shoppings. E é justamente essa dimensão toda que permite as jogadas estratégicas que a gente vai ver a seguir. E quando eu digo gigante, não é exagero. O patrimônio líquido do fundo, olha só, ultrapassa os 6,2 bilhões de reais. Esse número por si só já dá uma ideia da relevância e do tamanho da operação que a gente está analisando aqui. Ok, vamos aos detalhes. O XPML11 é um fundo de gestão ativa. O que isso quer dizer na prática? Que a equipe da XP não fica parada. Ela está sempre de olho no mercado comprando e vendendo ativos para tentar otimizar os resultados. E com mais de 628 mil cotistas e participação em mais de 26 shoppings, a influência dele no setor é enorme. E claro, essa popularidade toda não é à toa, né? Ela foi construída com base num histórico de bom desempenho e, o que é crucial para quem investe, pagamentos consistentes de rendimentos. Falando em rendimentos, tá aí o número que interessa para muita gente. 92 centavos por cota, que foram distribuídos recentemente. Mas olha, o ponto-chave aqui não é só o valor, é a constância. Conseguir manter esse patamar de distribuição é um sinal muito forte de que a operação está saudável. Beleza, mas de onde vem essa consistência toda? A resposta está aqui, nos números da operação. As vendas por metro quadrado subiram mais de 5%. E mais importante ainda, o NOI, que é o resultado operacional líquido, por metro quadrado cresceu impressionantes 10% em relação ao ano anterior. Na prática, os shoppings do portfólio estão vendendo mais e gerando mais aluguel. E só para a gente alinhar os ponteiros aqui sobre o que é o tal do NOI. Pensa assim, é o dinheiro que o shopping gera com aluguel e tudo mais, depois de pagar as contas do dia a dia, como limpeza e segurança. É a medida mais pura da lucratividade do imóvel. Um NOI maior significa que o shopping está indo melhor. Simples assim. Agora, vamos ao coração da nossa análise. Se o fundo está indo tão bem, por que raios a gestão resolveu fazer uma das maiores reorganizações de portfólio da sua história? É aqui que a tal da gestão ativa entra em campo com tudo. Essa movimentação toda ficou conhecida como transação capitânia, e a melhor forma de entender é pensar num time de futebol. Sabe quando o time vende um craque para contratar 3 ou 4 reforços que vão deixar o elenco todo mais forte para o campeonato? A lógica foi exatamente essa. Então, o que aconteceu na prática? O fundo vendeu uma fatia pequena, de 4,81% que tinha no International Shopping. Com isso, entraram 77 milhões de reais no caixa, na hora, e ainda com um lucro de quase 20 milhões. E o que fizeram com essa grana? Foram as compras. Adquiriram participações em 4 outros shoppings top de linha. Ou seja, foi uma troca pensada para deixar o portfólio ainda melhor. E para mostrar que essa troca valeu a pena, a gestão usa uma métrica super importante chamada Cap Rate. De forma bem simples, o Cap Rate mostra o retorno que aquele imóvel gera em relação ao seu valor. E olha só os números. O ativo que foi vendido tinha um Cap Rate de 8,2%. Já os novos shoppings que entraram têm em média um Cap Rate de 8,5%, com potencial de passar de 10%. Resumindo, trocaram um ativo bom por outros com potencial de serem ainda melhores. E olha, isso não sou eu que estou dizendo, não. A própria gestão do fundo deixou bem claro no relatório. Eles disseram com todas as letras que essa transação reafirma a estratégia do fundo de adquirir ativos relevantes em praças de destaque no varejo nacional. Mais claro, impossível. Bom, até aqui tudo lindo. Comprar shoppings de primeira linha é sempre bom. Mas toda essa movimentação tem um custo. E é aí que a gente entra no principal desafio que o fundo tem pela frente agora. Uma necessidade de caixa no curto prazo. A grande questão que fica na cabeça de quem investe é: beleza, comprar esses ativos é ótimo pensando lá na frente, mas como é que o fundo vai pagar essa conta? Porque uma parte dessas compras não foi à vista, foi parcelada. E o tamanho do desafio não é pequeno. Juntando todas as parcelas das compras e outros compromissos, o fundo vai precisar de 391 milhões de reais em caixa até o fim de 2025. É um número que faz a gente parar para pensar sem dúvida. Mas calma, antes de qualquer pânico, é crucial botar esse número em perspectiva. 391 milhões parece muito, e é. Só que isso é uma fatia pequena perto do patrimônio total do fundo, que passa dos 6,4 bilhões.
e do valor dos seus imóveis, que chega a 7,7 bilhões. Então, sim, é um desafio, mas longe de ser algo fora de controle. Então, qual é o plano de jogo? A gestão abriu as cartas e mostrou 3 caminhos possíveis. Primeiro, continuar essa reciclagem de portfólio, vendendo outros ativos para fazer caixa. Aliás, já tem uma venda grande encaminhada. A segunda opção seria fazer uma nova oferta de cotas, mas só se o preço no mercado estiver bom. E a terceira, pegar um pouco mais de dívida, o que é bem tranquilo, já que o endividamento do fundo hoje é super baixo, coisa de 8%. Ok, então já entendemos o desafio e vimos que existe um plano. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar para o alicerce do XPML11, o que dá sustentação para tudo isso. Um dos pontos fortes do fundo é, sem dúvida, a diversificação geográfica. Dá para ver que, apesar de ter uma concentração no Sudeste, ele está espalhado pelo Brasil todo. Por que isso é importante? Simples. Se a economia de uma região vai mal, as outras podem compensar. É uma proteção para o portfólio. E essa diversificação não é só geográfica, não. Os shoppings são operados por várias empresas diferentes, e só as gigantes do setor. Sim, Allos, JHSF. Isso é mais uma camada de segurança. O fundo não aposta todas as suas fichas num administrador só. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, a gestão do XPML11 não fica parada. Ela é ativa de verdade, sempre buscando melhorar o time. Segundo, essa movimentação toda é um crescimento pensado. Aceita um desafio de caixa agora para colher frutos lá na frente. Terceiro, não há pânico. Existe um plano claro para pagar as contas. E por último, e talvez o mais importante, a base do fundo continua muito, mas muito robusta. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Movimentos grandes trazem desafios à altura. A grande pergunta é, será que essa estratégia ousada do XPML11 de reciclar o portfólio para buscar mais qualidade está mesmo preparando o terreno para uma nova e próspera fase de crescimento? Bom, o plano está na mesa. Agora é acompanhar os próximos capítulos.